Uma das maiores mudanças globais do nosso tempo está acontecendo agora. É uma transformação histórica, sabe? E está redesenhando o futuro das duas nações mais populosas do mundo, a China e a Índia. Vamos mergulhar nessa história para entender como. Para a gente começar, uma pergunta que ajuda a colocar tudo em perspectiva. Por mais de 70 anos, a resposta para essa pergunta sempre foi a mesma, sem nenhuma dúvida. Mas, olha, isso mudou. E mudou recentemente. E aqui está a resposta. Em 2023, a Índia se tornou oficialmente a nação mais populosa do planeta. É um ponto de virada monumental. Uma coisa que os demógrafos já previam, claro, mas que agora é uma realidade concreta. E os números mostram como essa virada foi assim no detalhe. A Índia com 1,428 bilhão de pessoas e a China, logo ali, colada, com 1,425 bilhão de pessoas. A diferença parece pequena, né? Mas os caminhos que levaram a esse ponto são totalmente diferentes. E as consequências, essas são enormes. Bom, isso nos leva para a primeira parte da nossa análise. Vamos focar primeiro na China para entender os porquês e, mais importante, o que vem pela frente com essa mudança demográfica. Essa frase aqui resume o dilema chinês de uma forma perfeita. Pensa bem, países como os Estados Unidos e o Japão primeiro ficaram ricos quando tinham uma força de trabalho jovem grande. Já a China, a China está envelhecendo antes de atingir esse mesmo patamar de riqueza por pessoa. Então, como a China chegou nesse ponto? Foram décadas de políticas de Estado muito rígidas. Tudo começou lá nos anos 70, mas foi a famosa política do filho único de 1980 que realmente pisou no acelerador dessa tendência. E mesmo depois que o governo flexibilizou, primeiro para 2 e depois para 3 filhos, as taxas de natalidade não voltaram a subir. O custo de vida, o custo de criar os filhos e as novas prioridades culturais já tinham mudado a cabeça das pessoas. Esse gráfico aqui mostra o passado bem recente da China. Em 2020, o país ainda estava colhendo os frutos do seu chamado bônus demográfico. Essa faixa enorme no meio é uma população gigantesca em idade de trabalhar, o verdadeiro motor que alimentou o crescimento econômico explosivo que a gente viu. Agora, olha o que acontece quando a gente avança para a projeção de 2050. O contraste é chocante. A pirâmide simplesmente se inverte. A base de jovens encolhe de uma forma drástica, enquanto o topo, que é a população mais velha, se expande. Isso significa o quê? Menos gente trabalhando para sustentar um número cada vez maior de aposentados. E aqui está um número que realmente assusta os economistas. Menos de 2 trabalhadores para cada idoso. Isso coloca uma pressão, assim, gigantesca nos sistemas de aposentadoria, no sistema de saúde, em toda a estrutura social. É uma crise estrutural se formando bem diante dos nossos olhos. Agora vamos virar a chave e olhar para a Índia para ver como essa história se desenrola por lá. À primeira vista, parece que a Índia tem um problema exatamente oposto ao da China. Mas a situação, na verdade, é bem mais complexa, cheia de paradoxos. Para entender a Índia, a gente precisa ter esse conceito bem claro, o bônus demográfico. Exatamente essa janela de oportunidade que a China aproveitou tão bem. Ter uma população majoritariamente jovem e em idade de trabalhar pode simplesmente catapultar a economia para outro nível. E disso a Índia tem de sobra. Cerca de 65% da população indiana tem menos de 35 anos de idade. É uma fonte incrível de energia, de inovação, de mão de obra. Esse é o grande motor do potencial econômico da Índia hoje. Mas aí que entra o paradoxo. A Índia não é uma coisa só. Existe uma divisão muito profunda lá dentro. No norte, a população continua crescendo rápido. Já no sul, que é mais desenvolvido, as taxas de fertilidade já caíram para níveis de países europeus, bem abaixo do que a gente chama de taxa de reposição. É como se fossem 2 países diferentes dentro de um só. E isso leva a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, surpreendente e bem preocupante. Apesar de ser um país jovem no geral, a Índia, especialmente nas suas regiões mais ricas, já enfrenta o mesmo risco fundamental da China. É uma corrida contra o relógio para desenvolver a economia antes que essa janela do bônus demográfico comece a se fechar. E os obstáculos no caminho são imensos. A Índia precisa criar milhões de empregos todo ano, precisa formalizar uma economia em que 80% da força de trabalho é informal, desenvolver áreas rurais gigantescas e, ao mesmo tempo, já ir construindo uma rede de segurança social para a futura população de idosos. O desafio é, sem dúvida, gigantesco. Certo,
Mas por que tudo isso importa para quem está fora da China e da Índia? Bom, porque essas mudanças demográficas internas estão criando ondas de choque que vão remodelar o poder e a segurança no mundo todo. Para a China, o envelhecimento da população é uma questão de segurança nacional. Menos jovens significa menos gente para recrutar para as Forças Armadas. A pressão no orçamento para cuidar dos idosos pode tirar dinheiro da defesa. E, o ponto crucial, se o governo não conseguir garantir o bem-estar da sua população envelhecida, a própria legitimidade do regime pode ser questionada. Do outro lado da moeda, a ascensão da Índia torna um país indispensável no cenário global. Como o maior mercado consumidor em potencial e uma fonte crescente de mão de obra, seu peso geopolítico só aumenta. Para o crescimento da economia mundial, todos os olhos agora se voltam para a Índia. Então, no fim das contas, o ponto central é este. Ambas as nações estão numa verdadeira corrida contra o tempo, cada uma tentando resolver o seu próprio e muito complexo quebra-cabeça demográfico. Para a China, não existe resposta fácil. Incentivar as pessoas a terem mais filhos não tem funcionado por causa dos custos altíssimos. Trazer imigrantes é como tentar encher um oceano com balde. A população é grande demais. Aumentar a idade da aposentadoria é uma medida extremamente impopular. A tecnologia, então, parece ser a grande aposta, mas ela também pode criar outros problemas, como o desemprego em massa. E isso nos deixa com a pergunta final, que vale US$ 1 trilhão. A China aposta que a automação e a inteligência artificial podem compensar a falta de trabalhadores. Se eles conseguirem, isso pode até virar um modelo para outras sociedades que também estão envelhecendo pelo mundo. Mas a questão fundamental continua no ar. Será que a tecnologia pode, de fato, superar a demografia? Essa é a grande incógnita que vai definir o nosso século.